Bom, boa noite. Hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, que aceitou, né, participar dessas nossas lives e de um assunto que não se esgota, Gislaine, um assunto que ainda tem muito ainda a gente debater. Abri o espaço aqui, foi muito importante para muitos coordenadores, diretores ou presidentes das associações, né, que nós temos conveniadas com o município, então tu deve ter ou assistido ou ter escutado, né? Havia uma necessidade de eles se expressarem e isso não se esgotou também, né? Porque há um conjunto de incertezas por parte deles e com razão me trouxeram aqui argumentos, aliás, todos eles com argumentos muito assim armados, né, com argumentos assim, fundamentação técnicas, né, a dúvida de querer melhor atender assim as crianças, né? A gente percebe neles uma disposição muito grande, né? Fazem aquilo com carinho, né? Cumprem muito bem a sua missão, com todas as suas dificuldades, com a sua simplicidade muitas vezes, mas sempre querendo fazer melhor. Pelo menos eu sinto isso no olhar, pelo menos da maioria de todos eles, né? É evidente, pode haver algumas exceções que não cumprem devidamente a sua missão, mas não perpetuam nessa caminhada. Mas aqueles que tiveram aqui comigo expressaram isso, né? Uma grande vontade de voltar, sabem que as crianças que estão matriculadas em suas escolas podem estar em outro local que não a família, né? Pode estar nesses cuidos, né? Que eu também conheci agora, ou na casa de amigos, ou de vizinhos, ou de avós, que nem sempre, ou na maioria das vezes, estão desprotegidos nem do vírus e nem de outro tipo de violência, né? Ou de outra coisa que possa vir a acontecer, sem aquele cuidado todo especial, muito bem planejado, Gislaine, durante todos esses anos, né? Então, eu queria cumprimentá-la, agradecer mais uma vez a sua presença. A Gislaine, ela é pedagoga, especialista em educação infantil e anos iniciais. Ela é professora da nossa rede municipal e também é consultora pedagógica na empresa Base Ensino e Treinamento e Educação. E eu pedi para a Gislaine estar aqui conosco, tem uma experiência, porque ela esteve 12 anos coordenando toda esta rede de educação infantil. Então, ela conhece bem essa rede e já está há 23 anos como educadora do município, então ela conhece muito bem a rede municipal, né, que nós temos no município. Tá? Pois bem, Zana, eu queria te escutar porque as dúvidas estão aí. Eu fiquei bastante intrigado porque me parece que a secretaria, eu vou te dar o nome, o secretário Adriano, não quis assim se responsabilizar por esse retorno. Me passa uma leitura assim, tipo, vocês façam o protocolo, vocês se organizem. Quer dizer, eu não vou assinar nada. Quer dizer, o decreto é o do prefeito e do governador. Eu aqui, tipo, estamos voltando, a sociedade está pressionando para voltar, mas eu não vou me comprometer com nada. Mas como assim, meu secretário? Né? Tens que ter um protocolo, tens que ter uma organização uniforme, né? Tem que ter equipamentos adequados. Isso não precisa, né, Gislaine, essa leitura não precisa ser pedagogo, só é o que um pai, né, que tem um filho na escola vai exigir para o retorno dele. Pois é, todo mundo vai usar máscara, os professores estão testados, vai ter teste, vai ter higienização na entrada, vai ter álcool gel, coisas tão simples que já estão na nossa rotina, mas tem que ter um protocolo e o município tem estruturas, uma vigilância sanitária do município, técnicos extremamente experientes. Nós temos aí a nossa rede da saúde também, que tem condições de dar suporte para a educação, e, aliás, tem dentro da educação educadores extremamente qualificados, o que poderia montar um projeto e um retorno mais seguro. Mas o que eu escutei, e isso me causou assim, uma certa indignação, é que as escolas estão retornando depois a gente vai me dizer o dia correto, não é dia 5, né? É dia um pouquinho mais adiante. Pode abrir o microfone,
Então retornam e vocês façam o protocolo aí. Eu sei que a nossa rede municipal está acostumada a se virar nos 30. Talvez o secretário esteja mal acostumado, embora ele não reconheça isso, né? Mas eu acho que nesse momento não é brincadeira. Então, que tu estás agora do outro lado do balcão em termos. Não entenda mal essa expressão, né? Do outro lado do balcão, tu consegue assistir, tu entende as dificuldades, tu conhece as dificuldades, mas também tu sabe da responsabilidade de quem está naquele cargo. Então, eu queria te escutar e, mais uma vez, te agradecer e que a gente possa fazer um belo bate-papo. Quando eu tirar o olhar de ti, saibas que eu estou aqui olhando aqui as perguntas e respostas, não acho que eu estou deixando de prestar atenção na tua fala, tá certo? Muito obrigado Tá mais bem. uma vez por aceitar esse convite. Boa noite, Mauro. Eu te agradeço o convite. É sempre muito bacana ter espaço para falar de educação, né? Então, uma oportunidade importante. Eu penso que, como tu fizeste o relato, né, há uma grande angústia nas escolas, na cidade, no país, no mundo. Esse tema a gente vive hoje um momento que a gente nunca viveu, né? Essa sociedade só viveu esse momento no século passado. Então, ninguém é especialista em pandemia, não tem médico especialista, não tem pedagogo especialista em pandemia, não tem nenhum profissional especialista em pandemia. Todo mundo está aprendendo junto, né? E é nesse sentido que a gente lamenta, assim, né? As coisas deveriam ser construídas coletivamente, né? E é esse o lamento dos dirigentes de escola, dos coordenadores, seja escola parceira da prefeitura, seja escola da rede própria, seja escola da rede privada, né? É o que tu traz, assim, ó, é a falta do diálogo, é a falta da construção coletiva, é a falta do pensar junto os protocolos, né? A partir da realidade das escolas que a gente tem, que tu sabe bem, né? A gente tem uma gama em Porto Alegre de realidades distintas. O cenário de Porto Alegre hoje na educação, né? A gente tem 207 escolas parceiras, a gente tem de educação infantil, a gente tem 43 escolas próprias de educação infantil e tem mais 500 e tantas da rede privada de educação infantil. Então, olhar para essa cidade, ter o olhar, assim, né, desse sistema de educação, dialogar com esse sistema é o que, na minha opinião, é o que falta, assim, essencialmente para o gestor que está na ponta hoje, né? Que não, na verdade não está na ponta, está no gabinete, né? Porque um gestor de gabinete, ele com certeza vai fazer uma gestão que não está próxima da escola, né? Então infelizmente, a gente vive, esse é o 4º ano de gestão e a gente vive uma gestão que nunca dialogou, que nunca conheceu o nosso contexto, a nossa realidade. E é muito diferente, Mauro, como tu relataste, né? Eu fiquei 12 anos na secretaria e voltar para a escola foi um grande desafio, porque a gente encontra, é muito diferente tu estar no gabinete, mesmo que tu já tenha vivido a escola, e tu voltar para a escola e viver o cotidiano de uma escola. É muito diferente, é um lugar de fala diferente. Então, hoje, né, com a oportunidade de ter voltado para a escola e viver a escola, então o lugar de fala que eu trago aqui é de muita angústia, de muita ansiedade, de uma fragilidade dos protocolos apresentados, sim, são frágeis, tá? Ausência total de protocolos pedagógicos, se fala muito, nós estamos falando de escola, né? Bom, a gente tem um vírus, tem uma pandemia na cidade, no mundo. A gente precisa, eu penso também e defendo, que não dá para polarizar. Não dá para a gente não defender o retorno, né? Não, a gente não volta só quando tiver uma vacina. A gente não sabe quando vai ter uma vacina. Não se sabe, né? A ciência ainda não... Estamos a caminho, mas não sabemos, né? Então, assim, também não dá para polarizar. Essas crianças, muitas das nossas crianças da escola pública, da escola parceira, são crianças que não estão protegidas nas suas casas também. Então, é isso, a casa também não é um espaço de proteção, e a escola é um espaço de proteção para muitas crianças, a gente sabe, né? Nem todas as crianças têm o privilégio de estarem bem cuidadas nas suas casas, então polarizar também não leva a nada, né? A gente não pode nem polarizar e também não pode simplificar o processo.
porque o processo não é simples. Então, não são quaisquer protocolos, a gente precisa orientar, conversar, dialogar e dizer como fazer. É como tu colocaste também, né? A gente precisa, e tem muita escola, eu fiquei na secretaria esse tempo inteiro trabalhando com a rede parceira. As escolas estão encaminhadas diferentes em processos diferentes. A gente tem desde a escola que começou como uma mãe crecheira, numa comunidade, com uma peça cuidando de criança, e que foi ampliando, fazendo puxadinho, que foi se transformando numa escola e que ainda está em processo. E a gente tem escolas que têm mantenedoras mais fortes e que estão muito bem, obrigada. Então, né, cada uma tem o seu processo. E tem escola que precisa ainda que tu pegue na mão e que tu vá passo a passo. Então, quem conhece as escolas sabe da importância desse passo a passo. Olha, então tá, nós vamos voltar. Tem um protocolo da Organização Mundial de Saúde, tem um protocolo do Estado, que vai ao encontro da prerrogativa da OMS, e tem um protocolo do município que se choca em alguns pontos, diverge dos protocolos do Estado e da OMS, que nos assusta. E não tem protocolo pedagógico, ou seja, a gente até higieniza a escola, organiza, compra EPI, mas o que a gente faz com as crianças quando a gente se encontrar com elas depois de 6 meses? Quem orienta isso? Como que é esse encontro? Como que eu organizo o espaço? E tem uma outra coisa importante, eu falo pra caramba, tá? Eu vou te interromper então um pouquinho, já, só para nós não perder o fio, assim, porque acho que é importante conectar assim, as pessoas, porque a fala vai ser longa. É importante lembrar, mas em 2007, a criação do Fundep, vamos botar assim, ela criou recursos, né, e deu aos municípios esta responsabilidade de executar e ampliar vagas. E isso foi um crescimento significativo, né? Se nós recordarmos o passado, né? Então, assim, o município ampliou vagas, teve recursos, e nós aqui nos bastidores, antes de entrar, nós lembrávamos do GT Creche, ainda era o prefeito Fogaça, com a secretária Marilu, depois continuou com a secretária Cleci, quer dizer, era um grande desafio para o município ampliar tão rapidamente o número de vagas que nós desejávamos, né? E eu, de certa forma, participei disso como secretário, mesmo que distante, não sendo da afim, né? Mas, e dizer isso que o município não tinha uma estrutura em condições, e ela buscou nessas instituições um certo know-how, né? Qual o know-how? Esse é o princípio de uma terceirização, tu busca o know-how do teu parceiro. E aí tu constitui, claro que tu não abre mão da questão pedagógica, porque isso é o princípio, né? É atribuição lá da Gislaine, da coordenadora, era uma política pública isso, né? Mas a gestão compartilhada, por mais que seja às vezes complexa, né? Porque há gaps, assim, há diferenças de modelos, né? Ela é necessária, porque senão não é uma terceirização. Quer dizer, tu está simplesmente impondo ao teu parceiro a realização e execução de uma coisa, e que a gente começa a perceber os conflitos, e quem sai perdendo com isso, sem dúvida, é a criança, é a criança atendida na escola, porque se perde uma relação importante que se criou. Então, eu queria registrar, porque depois agora tu vais entrar mais na parte dos protocolos, sem deixar que passar isso em branco, né? Foi uma longa caminhada, né? De aperfeiçoamento de espaços físicos, de treinamento, de formação, de entendimento de missão daquelas instituições, que é mérito, né? Só imagina 220, acho que são 207 instituições conveniadas. Pode abrir o microfone, mas é muita gente contratada, enfim, é uma super gestão. Faço essa ressalva para que não tu passaste rápido sobre isso, mas eu faço questão, porque tem muitas instituições aqui nos escutando, né? E são as instituições que amadureceram na sua gestão, compreenderam a sua missão e sempre tiveram, e hoje se queixam, mas por que o município não dialoga? Aí vou pedir licença para dizer, no dia 17 de abril, quando foram todos para frente da prefeitura, Gislaine, foi porque a prefeitura não abriu um espaço para discutir. Como é que eu vou encerrar esse convênio com pessoas empregadas, com fornecedores por receber, sem discutir? Quer dizer, uma loucura. Se não fosse a nossa assessoria entrar com uma liminar lá, nós
nós poderíamos ter um outro cenário, ainda bem que o judiciário reconheceu que era um puro absurdo. Gislaine, te interrompi para que não passasse em branco, mas vamos, a conversa é um bate-papo, né? Com certeza. E é mais rico quando a gente bate o papo, né? Mas acho super importante marcar isso, né? Que a cidade de Porto Alegre, ela só consegue fazer educação infantil porque ela tem essa rede parceira. Porque senão ela não faria. O poder público não tem condições de abarcar com a responsabilidade pela educação infantil com escola de rede própria, não tem condições, é muito caro, né? A gente sabe, né? Todos os problemas orçamentários da cidade também. Então, reconhecer essa rede como, né? O que significa ser parceiro? Eu sou parceiro quando me interessa o serviço? Quando não me interessa, eu não sou parceiro mais? De uma hora para outra eu deixo de ser parceiro? Eu não consigo olhar para saber, né, e entender assim que o recurso que a secretaria repassa é o que sustenta essas escolas, esses profissionais, essas famílias dos profissionais que estão lá. Então isso que aconteceu foi gravíssimo, né? Eu mesma fiquei mega revoltada e me manifestei nas redes também pela defesa dessas instituições, porque quem conhece a história dessas escolas sabe a evolução que elas tiveram. Então, a gente precisa marcar isso. Quem faz educação infantil em Porto Alegre é a rede parceira, né? Que tem 25 mil crianças na sua rede. A rede própria tem 5 mil. Faz um trabalho de excelência também, mas a rede parceira atende 25 mil crianças. Então, quem faz educação infantil em Porto Alegre, Mauro? É a rede parceira, né? E aí, né? Como que vai se estabelecer essa parceria? Não se faz parceria sem diálogo. Ainda mais se tratando de educação. A gente precisa se olhar e discutir junto um plano de qualificação, de formação, um outro retrocesso enorme que aconteceu foi a retirada da formação continuada dessa rede, que só evoluiu e só avançou por conta da formação continuada. Porque uma vez por mês conseguia parar, se olhar, pensar sobre as suas práticas, e isso foi retirado também. Então, é uma série de concepções aí, né, de um gestor, porque isso reflete o que esse gestor pensa de educação, né, e de educação infantil. Não precisa se encontrar, não precisa estudar e nem refletir sobre suas práticas. Vamos tocar ficha, né? Enfim, então eu só queria marcar... E essa parceria começou em Porto Alegre em 1993. Não foi uma coisa inventada agora, ninguém inventou a roda. E agora sim, né, uma das bandeiras é que se fez a parcerização das escolas, só que só um pouquinho, só mudou o nome, porque o convênio começou em 1993 com 33 escolas. Quando eu cheguei na secretaria em 2005, eram 133 escolas. Nós fizemos uma pesquisa, 90% das escolas não tinha formação nenhuma. Os profissionais não tinham nenhum tipo de formação, eram educadores leigos. A gente investiu pesado em formação continuada, formação inicial e continuada, e nós terminamos a gestão em 2016 com 90% dos profissionais com qualificação, ou com curso de educador assistente, ou profissional de apoio, ou curso normal, ou pedagogia. Então, a gente tem toda essa história, ela tem mapa, né? Tá tudo mapeado, documentado. Então, é muito triste. Nós saímos em 2016 com 238 escolas e hoje tem 207. Isso também é um dado que faz pensar, né? Porque se aquele parceiro não me serve mais, eu simplesmente descarto ele. Não era o que a gente pensava, né, Mauro? Se aquele parceiro não está conseguindo, eu preciso dar a mão para ele e ajudar ele a conseguir. Então, é uma outra relação completamente diferente do que se tinha de 93 a 2016. Isso também marca essa história. E é preciso olhar para isso, especialmente nesse momento político que a gente está vivendo. A gente precisa olhar para essa história e pensar sobre esses dados, eles são muito significativos, né? Mas, enfim, trazendo toda essa história para poder justificar um pouco também o momento que a gente vive hoje, que não é diferente, a gente, claro, se assusta, mas se a gente parar para pensar na trajetória desse gestor, a postura segue a mesma, né? Então, é bem isso, façam, tem que abrir, né? E nenhum profissional se nega a abrir escola, muito pelo contrário.
Já foi um baque a parada lá em 18 de março, né? A gente parou e sem preparação nenhuma para essa parada. Parem e fechem as portas. Ok, tudo bem, todo mundo foi pego de surpresa por esse vírus. Agora, minimamente, a gente teve 6 meses para se preparar para esse retorno. Não podia ter sido feito dessa forma. Não podia ter chamado as escolas e jogado a bomba assim. Agora voltem, abram suas portas. O retorno é dia 28. Dani, eu estou ficando assim, cada vez que tu vai falando assim, a gente vai conhecendo um pouquinho mais dos dados. 6 meses sem fazer nada, né? Fechou as escolas, tentou acabar com os convênios, porque as escolas, a plataforma, indo um pouquinho para o ensino fundamental, o Cortex, aquele não deu certo. Anunciaram mas a gente ri assim porque foi anunciado como uma solução da educação, ia revolucionar a educação do município. E aí a gente percebe essa desigualdade, essa diferença abissal que tem entre as crianças que têm acesso à rede particular e aquelas que dependem do município. Ficaram 6 meses, nada. E aí nós vamos voltar para as escolas, nós queremos o retorno, todos nós queremos o retorno, todo mundo, né? As crianças estão precisando também retornar, né? Elas também estão sendo, psicologicamente também estão, assim, têm os seus prejuízos em relação a isso, né? Só a parte educacional. Mas não desenvolveram nenhum protocolo, né? Eu te interrompi para dizer isso, porque esse é um assunto que nós vamos entrar forte agora aqui, porque eu estou pensando, depois eu vou te falar sobre alguns caminhamentos aí que eu acho que nós temos que endurecer com o município. Eu tenho acompanhado também os movimentos aí da Comissão de Educação da Assembleia, do Ministério Público, do Conselho Municipal de Educação, tenho acompanhado lives, conversas, reuniões, e eu penso que a única forma de lidar com esse gestor é judicialmente. É a única língua que se fala, né? Que não é nem se fala, se cumpre, né? Porque falar não tem argumento que convença. E por mais que o Ministério Público tenha se pronunciado e tenha, né, pedido para o gestor reconsiderar, a gente já sabe que a resposta, mais uma vez, o encaminhamento foi ignorado, porque as reuniões estão acontecendo com a rede própria e a orientação é toquem ficha porque nós vamos abrir dia 28. É isso, né? A forma, sabe, Mauro, assim, a forma como as coisas estão acontecendo. O eleitoral inicia junto, viu, Gislaine? Oi? O período eleitoral inicia. E tu citaste o Ministério Público que já fez uma recomendação em relação à ausência desses protocolos por retorno. Muito com bem certeza. Em relação a Cortex, né, que tu citaste, eu estou supervisora de uma escola esse ano, né? E é bizarro, porque a gente saiu dia 18 de março, sem nenhum tipo de orientação, o que se faz com os alunos, com a comunidade escolar, como é que o que a gente comunica para essa comunidade? Tudo bem que no início, nos primeiros 15 dias, eu acho que foi um período geral, assim, que estava todo mundo paralisado, ninguém sabia o que ia acontecer. Só que uma secretaria de educação, ela é a responsável pela política de educação de uma cidade, ela tem que ter o que dizer. Ela não pode não ter o que dizer. E a secretaria não nos disse nada de 18 de março a 2 de junho. Nós não sabemos. Se a gente fosse, todas as escolas da rede municipal fizeram um trabalho lindo nas comunidades, muito bonito. Não deixaram as suas comunidades desamparadas, mas sem nenhum apoio ou orientação da Secretaria de Educação. Não houve nenhuma orientação. Nós temos todos os e-mails registrados, todos os e-mails mandados pedindo orientação, o retorno era aguardando o posicionamento do Conselho Nacional de Educação. Como que uma Secretaria de Educação, que é a responsável pela política da cidade, não tem o que dizer? Isso é inadmissível, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, que já estive na Secretaria de Educação. A gente tem que saber o que dizer, nem que seja abraçar e dizer junto, olha, nesse momento a gente não sabe direito o que fazer, mas vamos pensar juntos, vamos construir uma alternativa, né?
Então, as escolas, sim, fizeram um trabalho lindo, acionaram as redes, as famílias, as comunidades pelo Facebook, assim como a rede parceira. Todo mundo se mobilizou, fez vaquinha, fez campanha, alcançou alimento, enquanto que a nossa política, tanto de educação quanto de assistência social, pouquíssima coisa fez, né? E agora o gestor anuncia que vai começar dia 28 e manda dar comida para as crianças. Essa eu também não entendi, porque... Olha, Silane, eu vou te contar um negócio. Abram para dar comida para as crianças, mas eu acho excelente, mas por que não fizemos isso antes, então? Porque vamos combinar, talvez não seja a única refeição das nossas crianças na escola, mas com certeza é a principal. Com certeza é a principal. Ainda mais a educação. Olha, quem conhece as escolas infantis como eu, que já percorri, não como tu, Gislaine, mas conheço boa parte delas. Olha, essas crianças passam muito bem. A qualidade, o capricho na cozinha, um movimento muito bacana. Então, assim, quem não conhece as escolas combinadas do município, olha, é padrão superior a muita escola infantil particular que tem por aí. Eu digo assim que não perde em nada, porque há o acompanhamento pedagógico, tinha pelo menos, né? Tinha formação, tinha nutrição. Olha, só quem conhece sabe da boa realidade. Mas ele pede para reabrir, então o secretário manda reabrir, casualmente no período eleitoral, vai iniciar a campanha, temos que voltar, agora não dá para mais mentir para o povo, temos que dar um jeito de voltar, mas e tem protocolo? Você não tem, mas volta. E volta para dar comida. E eu até acho bacana, porque isso foi uma sugestão, viu, que nós fizemos um ofício sugerindo que a rede municipal poderia estar aberta nesse período, entregando quentinhas, porque nós, naquele momento, em março, não sabíamos o quanto demoraria em relação ao vírus, né? E realmente se estendeu muito mais, e como é que seria, naquele momento, os programas de renda básica, que, de certa forma, nós temos que reconhecer que até funcionou, demorou, mas funcionou e atendeu boa parcela da população. Então, nós sugerimos, mas não tivemos nenhum tipo de retorno, de interesse. O prefeito, para ir à Câmara, ele também demorou 4, 5 meses para ir fazer uma sessão remota, nem ir à Câmara. Nós estamos em sessão remota. Então, infelizmente, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos com uma audiência tão boa, tem tanta gente nos olhando, nós estamos aqui com muita gente, isso é fruto do assunto e principalmente da tua presença. Vamos dar um oizinho aqui para a turma, porque senão as pessoas entram aqui, nos dão oi, nos fazem perguntas e eu acabo não... se tu conheceres alguém, pode abrir o microfone e também falar. Mas eu queria dar aqui um boa noite a Aida Comunal, a Joyce Dávila, a Carla Curso, a Sandra da Câmara, a Maria Salete, o Valácio. O Valácio, ele é presidente de uma escola lá na Lomba do Pinheiro, né? Tu conheces bem, né? Querido, excelente gestor. A Rosângela Melhorança, Ricardo Dreyer, abraço, Ricardo. A Cristiana Nunes, o Átila Silveira é conselheiro tutelar lá na Micro 1. A gestão está muito mal acostumada, se aproveita de um empenho e dedicação dos professores. A Leoni Pereira, que também é presidente de uma creche lá na Zona Norte, tu conhece ela, o Gilson. Olha, tu vais, eu vou citando aqui, tu vais... A Adriana Guedes é professora do município, a Sérgia, tua colega, Adriana. Sérgio Marli, Fátima Alves, a Marli, a Neuza Maria, a Patrícia Rodrigues, deixa eu ver se tem aqui, Débora, Raquel Leão, Moisés... Estou dando um oizinho, a gente já volta, tá, Gisele? Cláudio Roberto Freitas, a Maria Vieira, o Fleck está nos assistindo, o Márcio Barretos, o Rodrigo Neves, que é conselheiro tutelar, o Rô, deve se conhecer lá da Lomba do Pinheiro, a Olívia, grande liderança do Rubem Berto, a Fátima Alves, a Eliana Zenita, Leonardo Bandeira, excelente debate, Ruth, a Jaime Zaida, a Paola Freitas, a Lenir Pereira, a tua colega Lucimara Visotto também estava na SMED, excelente pedagoga. Vamos ver o que ela disse aqui. Em todos os países e estados que voltaram com um mínimo de sucesso, existe uma coisa em comum a todos: diálogo. Professores, comunidade e pais foram ouvidos. Muito bom, Luciano. Vai a tua colega do município aí.
Jussara Azak também é pedagoga, minha tia, mãe do Fleck, Débora Borges, Mariane Steffen, a Cláudia Maia, a Samira. Então, olha, tanta gente aqui que eu vou passar vários. Edson Dutra, Enei, deixa eu ver se tem algumas perguntas. Dalmir Lopes dos Santos, Marcos Lima, Lili Chagas, deixa eu ver quem mais tem aqui. Velertan Pacheco. Se tu conheceres alguém, pode abrir o microfone aí, tá? Só para nós dar um oi e agradecer essa bela audiência. Conheço vários, estou emocionada aqui. O Rock Fregapan, que também foi conselheiro na Micro 2. José Gal, querido José Gal, Terezinha, Jubimara da Silva, deixa eu ver, a Leoni Della Vecchia. Boa noite, professora. É para ti, Gislaine. Gislaine, você é maravilhosa. Olha só, Tatiane Ribeira. A Tati, acho que é também da escolinha que nós batemos um papo, a Tatiane Ribeira. E ela, você é maravilhosa. Sentimos a tua falta na secretaria. Tu viu só o carinho, hein? E não que tu não eras dura, né? A Cleci, tu era dura, mas já, né? Mas a gente queria melhor, né? Mas era uma dureza afetiva, Mauro, né? Era uma dureza com parceria, eles, né? Era outra relação. Com certeza. Era uma outra relação. Lorena Novelo, Jorge Murgas, a Rosane Nunes, Florencio, a Tati, Gislaine conhece bem a realidade das nossas escolas. Olha aí que bacana. Vamos ver aqui a Irma Duarte. Boa noite, Mauro e Gislaine. Nossa amiga da escola, senhor dos creches, senhor dos passos, todos pela educação. Não era uma pergunta, só uma manifestação. O Vladimir. Ixi, mas é tanta gente, ó. Arno Salva, Ângela. Olha aqui, ó. Rosane Guimarães. Entende mais do que ninguém sobre educação. Um orgulho para nós pedagogas. Olha que legal, carinho. Viu? Muito bom, gente. Depois a gente vai dar mais uma passadinha, né, para agradecer as pessoas que estão aqui nos dando essa bela audiência de hoje, por esse debate tão importante que todos nós né, estamos ansiosos, preocupados, né, com esse retorno que tem que acontecer, que tem que ser seguro, e a Secretaria de Educação tem que assumir as suas responsabilidades como secretaria. Gislaine, vamos continuar nos protocolos? Estou muito feliz, muito emocionada. A Adriana Guedes, que está aí, foi minha chefe na Secretaria de Educação, foi a diretora pedagógica da SMED. Então, a nossa audiência está em alto nível. A Cleci, geralmente, o Paulo Silva está assistindo. A Cleci não viu hoje ainda, mas geralmente ela participa. Daqui a pouco ela está aí. Vamos ver se ela Daqui a pouco ela está aí. E assim, a gente fica nostálgico também, né? Porque lembra de um tempo muito bom, né? Era um tempo assim de muita construção, de muito diálogo, de muita briga, né? O próprio André Seixas, que não sei se está aí nos assistindo, mas... O André Seixas é um brigão por natureza, mas ele é do bem. Quanto brigamos? Escolas do André, Gislaine, eu digo porque eu conheço. É uma coisa de louco. Quando eu vou naquelas escolas dele, vejo aquele tratamento, e o André, assim, ele é brigão, a personalidade dele, mas ele interpretou a missão da gestão, né? Muito bacana. Eu tenho um grande carinho por ele. Daqui a pouco ele está aqui, tu vai ver que daqui a pouquinho ele está aí. E é isso, sabe? A gente construiu uma relação de respeito, nós nos respeitamos. E eu fico muito emocionada porque eu saí da secretaria no final de 2016 por escolha, não quis ficar, né? Não dei a chance do gestor não me querer, eu antes não o quis, né? E então eu saí porque eu queria voltar para a escola também. Mas é muito assim encantador o que eu vivo nessa cidade, porque a escola que eu bater na porta, Mauro, elas abrem as portas para mim como se eu ainda fosse a coordenadora da educação infantil. Me pedem ajuda, me pedem para olhar, para dizer o que eu penso, para dar orientação. E foi aí que a gente criou a empresa base. Porque a empresa base ela surgiu por uma necessidade, né? A gente precisa dizer isso assim, de formação, de assessoramento, de parceria com as escolas. Então, hoje é uma empresa que tem na sua rede de parceiros 56 escolas comunitárias. Não é pouca coisa, né? São escolas que a gente fez um seminário ano passado na Câmara dos Vereadores, na Câmara, no plenário,
E lotamos, né, com todas as nossas escolas parceiras. Então, é isso que as pessoas sentem falta. Assim, nós precisamos dizer, a Secretaria de Educação tem que dizer, para isso ela é parceira, e para além de ser parceira, ela é administradora do Sistema Municipal de Educação. E o que a gente hoje vive na cidade é uma inversão, né? Ao invés da Secretaria pautar o Conselho Municipal, pautar o Ministério Público, não, são esses órgãos que pautam a Secretaria, sendo que a Secretaria é responsável pela política. Então, né, é muito complicado. Do ponto de vista pedagógico, foi só retrocesso, na minha humilde opinião. O que a gente tem, o que a gente construiu, quais são os parâmetros, quais são as diretrizes. Nós, por exemplo, enquanto rede, né, enquanto cidade, a gente tinha que, esse ano, o ano passado, 2019, nós tínhamos que ter discutido as diretrizes, a BNCC, para este ano implementar nas nossas escolas, as nossas redes. Nós nunca discutimos a BNCC. É cada um por si, Deus por todos. Então, assim, é uma ausência de qualquer tipo de protocolo, não é só agora, no momento do vírus, né? É uma ausência total do Estado cumprindo seu papel como administrador do sistema de uma cidade. E isso é muito triste, deixa a gente muito triste, porque as pessoas precisam de ajuda. E agora mesmo, assim, as pessoas estão, a gente recebe, está o tempo inteiro no WhatsApp tentando orientar e ajudar, porque é isso, mesmo os protocolos do Estado, são muitos documentos para dar conta. Então, as pessoas precisam de ajuda, precisam do passo a passo, né? Porque gerir uma escola não é uma coisa fácil. Tem várias questões para ser pensadas. Tem a questão financeira, tem a gestão financeira, tem a gestão do recurso, tem a organização pedagógica, tem a conversa com as famílias, tem o que as famílias precisam assinar, enquanto, né, as famílias precisam se comprometer. A gente precisa orientar as famílias também, que também estão perdidas, não sabem o que fazer. O gestor de uma escola precisa orientar seu grupo de trabalho, seus educadores, seus colaboradores, as famílias. E quem que orienta o gestor? A gente não tem hoje quem oriente os gestores. Então, está todo mundo assim fazendo o seu melhor, com certeza, porque é uma cidade comprometida com a educação, tenho certeza disso. É uma cidade que se compromete, é uma rede municipal muito fortalecida, é uma rede muito qualificada, só que é uma rede que, infelizmente, foi colocada à deriva. Não há investimento em formação. Em momento algum, nesse período, a gente teve formação. A plataforma Cortex foi uma coisa goela abaixo também, que não houve diálogo, que não foi oferecida com gratuidade para as famílias. A gratuidade veio agora, né? O acesso aos dados móveis veio agora há pouco. Então, as famílias, é bem isso, as famílias que conseguiam acessar muito que bem, mas a maioria não conseguia acessar. A conectividade não chegava a 50% na cidade, nas escolas da cidade. Então, assim, eu não vejo avanço, só vejo retrocesso, né? E agora, mais do que nunca, a falta de cuidado com as vidas, porque agora a gente está falando de vida, as pessoas podem morrer se essa organização não for bem feita. Não é simples voltar. É delicado, é complicado, é preciso ter cautela, é preciso ter protocolo para tudo. E a fala do gestor, inclusive no fórum das entidades, no fórum do Fórum de Educação, né, do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a fala do secretário foi assim, que era simples, né? Voltar com a educação infantil é algo simples. Quem fala uma coisa dessa não tem a menor ideia do que é educação infantil, da complexidade que é a educação infantil. Não tem nada de simples, é preciso organizar esse cenário, é preciso organizar esse contexto, é preciso organizar esses espaços, é preciso conversar com esses educadores, é preciso esse olhar sistêmico para tudo isso. Como que esses educadores estão voltando? Eles estão voltando seguros? Eles estão inseguros? Como está o emocional? Essas pessoas perderam parentes, perderam amigos com coronavírus. Como que essas pessoas estão voltando? Precisa orientar o gestor para que ele faça esse acolhimento do seu grupo de trabalho, da sua comunidade. Então, assim, esse gestor não tem nenhum tipo de orientação, é simplesmente cumpra os protocolos mínimos, mínimo do mínimo. Quando um gestor diz que podem ficar 15 crianças numa mesma sala, meu Deus do céu, é algo assim muito preocupante, porque o protocolo do Estado, que atende ao OMS, diz que são 3 metros quadrados por criança, por espaço, por pessoa, né? Então,
Minimamente eu preciso olhar para isso e organizar. Não precisa ter COI, né? O gestor diz que não precisa ter COI, o protocolo do Estado diz que precisa ter COI, a OMS diz que precisa ter COI, o COI vai dar respaldo para essa escola. É importante ter um conselho, ter um grupo ali colaborativo, operativo, que faça toda essa organização inicial. O gestor diz que não precisa ter COI. Então, são assim, né? São divergências muito, muito sérias, na minha opinião. Não são simples, são coisas complexas. Organizar essa escola para esse recomeço é uma coisa complexa. Começar dia 28 e fazer o quê? Dar comida? Como que eu me relaciono com essa família no dia 28? Qual é a proposta? Eu não consegui entender até agora qual era a proposta. Como que eu vou me encontrar com as crianças no dia 5? Qual é a orientação? Pode ter brinquedo na sala? Não pode ter brinquedo na sala? Eu vou botar 15 crianças ou vou botar 3 metros quadrados por pessoa, incluindo o professor? Como que eu vou higienizar? O que eu vou combinar com a minha equipe de limpeza? Como que vai ser a alimentação? Só de falar, tu acha que isso é uma coisa simples? Nem um pouco simples, né? É complexo. O que eu vou combinar com as famílias? Que documento eu vou dar para as famílias assinarem se comprometendo em cumprir os protocolos? Como que eu vou dizer? A gente sabe que as escolas, por exemplo, né? A gente sabe assim que algumas famílias a gente tem dificuldade, a criança já chega na escola com febre, muitas vezes. Então, tu dizer para essa família, olha, mãezinha, ele está chegando com febre, não dá para ele vir com febre. Sem um vírus já é complicado, imagina com um vírus que mata. Então, o COI, por exemplo, ele vai ajudar nesse respaldo com a comunidade, com as famílias. Aí eu digo para os coordenadores, dirigentes, que não precisa ter COI, que não precisa ter, que é simples. E quando eu digo que é simples, é porque eu não me comprometo com isso. Façam vocês. Como que não precisa usar máscara? Né? Não precisa usar máscara até os 11 anos de idade. Tudo bem que a OMS tem essa brecha, né? Mas só um pouquinho. Não está dizendo que tem que usar, mas também não está dizendo que não pode usar. Acontece que se eu digo que tem que usar máscara, eu como gestor, tenho que comprar a máscara. Né? A máscara é um EPI. Então, tem o onera também, né, esse retorno. Como que eu vou manter os EPIs? Isso está previsto? Qual é o recurso para manutenção? Porque uma coisa é começar com os dispensers com álcool gel, com papel toalha, com tudo organizado. E a manutenção de tudo isso? Isso foi pensado? Está sendo pensado? Foi orçado? Foi passado para o gestor? Ai, então, assim... Não fazia nada. Eu tenho a impressão, às vezes, vou trair um pouquinho, porque senão a gente engata uma segunda, uma terceira e não vai parar, né? Mas eu tenho a impressão que o Marquesan ele ficou embriagado assim, com a mídia que deu, assim, sabe? Ele ficou tal... Porque isso é em tudo, né? Tu percebes, assim, ele teve a oportunidade, quando a gente... o Brasil todo, né? Ele se fechou, os estados mais sudeste, outros tiveram o avanço do vírus precocemente, né? Do que aqui. Então, na verdade, nós tivemos o tempo para nos organizarmos. Eu não sei se tu te recordas, mas a iniciativa privada, assim, 4 grandes grupos, né? O grupo Zafari, o grupo Gerdau, o grupo Ipiranga e o grupo Moinhos de Ventos, foram até ele e disseram, nós queremos te dar dinheiro. Para quê? Para tu poder organizar, assim, a ampliação de leitos do hospital de campanha, que era uma dúvida se deveria ou não. Mas o fato é o seguinte, uma hora vai chegar o vírus aqui e nós não queremos ter que restringir ou ter o lockdown, que ele acabou, né, massacrando a economia. Ninguém queria que as coisas... Mas, assim, o que dava a bandeira amarela, laranja ou vermelha era a ocupação dos leitos, que é a que nos preocupa. Dá um surto, tem que ter leito para todos, respiradores. Ele absolutamente não fez nada. Ele, inclusive, chamou de puxadinhos desnecessários. Então, eu não sei, acho que foi às vezes... As pessoas falam, isso não é por acaso, tem um impeachment, gente, porque, olha, porque foi na verdade, assim como tu, Gislaine, assim, quando ele ganhou a eleição, quer dizer, a população decidiu um novo modelo, queria experimentar um novo modelo. Eu disse, bom, eu vou ficar lá na Câmara,
cumprindo meu papel, o que é bom, nós vamos dar apoio. Aliás, se tu olhares assim, 80%, 85% dos projetos dele foi aprovados. O que for ruim, eu quero discutir, eu quero aperfeiçoar, porque esse é o papel nosso da Câmara, mas quero ficar independente. Eu não quero ter nenhum tipo de compromisso, a não ser com as comunidades, com as instituições, com as pessoas, enfim, né? Então, que não nos entendam mal assim a nossa fala aqui, porque a gente quer o melhor, né? E educação é uma coisa para nós assim que é uma coisa muito cara, assim, né? Porque educação nós temos uma grande dívida. O poder público, os governantes, nós temos uma dívida com o nosso país, né? Uma dívida com o povo e não conseguir ainda ter oferecido uma educação de qualidade, né? Ainda a gente investe pouco, né? Menos do que nós precisamos para nos tornar um país de uma renda maior, né? Que a gente possa diminuir as nossas desigualdades. E o caminho é pela educação também, né? A educação é fundamental. Eu quando vejo esses liberais assim, quando eles criticam, né, o aumento da produtividade para nós economistas passa essencialmente por mão de obra qualificada, por pessoas que consigam assimilar, usar a tecnologia para, né, para sofisticar o nosso processo industrial, enfim, coisas tão simples, né, tão simples a serem ditas. Então, educação não pode se brincar. Então, quando a gente vê esse trato com a educação, tu me falaste, eu não sabia que fechou tantas escolas, né? E nós teremos aí um desafio, porque tem uma queda da renda, tem um desemprego aumentando no país, né? Tu tens uma série de escolas particulares que fecharam e não voltarão. Eu conheço mais de uma, poderia dizer, se fechamos, o prejuízo foi tão grande que nós não vamos nos reerguer tão fácil. Então, tu terás uma demanda por vagas enorme o ano que vem, né? Então, nós vamos entrar em colapso, né? Então, essa crítica tem que ser feita. Então, os espaços que nós estamos construindo para falar, e a gente, que bom que as pessoas Débora estão Borges, nos acompanhando, Mariane, né? Para a gente poder dividir essas opiniões, né? Que a boa vontade de querer voltar é o mais rápido possível, né? Mas que a gente possa ter assim. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, Gisele, antes de nós entrar. Deixa eu dar Pode abrir teu microfone se tu quiseres aí. Mas aqui eu queria saudar aqui a Marlene Lima, querida minha amiga, a Valesca. Era uma gestão de respeito às comunidades. É para ti. A Dayana dos Santos, a Vanessa Sigler, boa noite a todos. Tatiane Ribeiro, Luiz Ferraz, já falei. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Daniela Reis, Gislaine Zamberlan e Rita Cássia. A Tati, já falei aqui, as escolas comunitárias são importantíssimas para a cidade. É verdade, Tati. Vamos ver quem mais tem alguma pergunta aqui para nós. Pode acompanhar também. Carmen Lúcia Lindemeyer, boa noite. Penso que esta complicada situação e que os profissionais da educação não conseguem dialogar com nossos governantes. Obrigado pela live. Aí é a Carmen Lúcia Lindemeyer. A Verinha Souza, a Adriana Pessoa, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Perfeito. Conhecer a história, respeitar e estar de mãos dadas com essas instituições. Valesca Scatola. Sou da Santa Catarina. Gisla, saudades. Vamos fazer ter respeito pela educação infantil. É a base de tudo. A Cristiane Nunes está te mandando aqui um abraço, né? Verdade, as formações faziam a diferença. A Paula Freitas também está dizendo, falando da importância. Formação para educador esse tempinho do planejamento né? Esse entendimento equivocado que o nosso secretário teve aí, tira a essência assim, do educador, é o planejamento, né? É o querer oferecer com mais qualidade, é querer entender a cabecinha de cada um, né? Eu acho um equívoco, mas enfim. Helenira Martins, que é a nossa conselheira tutelar, a Mira, lá do Morro da Cruz, atuante. A Tati Nova, as formações com a SMED não existem mais, só nós realizamos na escola. As escolas estão sozinhas fazendo. Saudades, Nira! Guerreira, né? A Nira é uma guerreira. Guerreira demais. Boa noite, cheguei, conta do meu apoio, conta comigo. Rita de Castro, deixa eu ver se tem mais alguém aqui.
Mara, muito bem colocado, todos falando da formação, a importância das formações e que acabou os estudos que buscam essa formação e trocar vivências é muito relevante, que acresce as práticas diárias. É o que nós estamos falando aqui, né? A Mara que falou, a Mara Wisniewski. Enfim, olha aí, muito Mara legal. da creche Vó Maria. Você sabe, formação. Olha, de novo aqui, a Madalena Matos, formação dos profissionais, precisamos retomar para termos qualidade. Está aí, ó. Ali Escola lá na Ponta Grossa. Mas olha ali, ó. Verdade, Slane, tenho saudade desse tempo que a SMED estava presente em nossas escolas, auxiliando na parte pedagógica. Então, eles se sentiam mais seguros, né? Vocês por perto, né? Construindo, né? Olha, a Renata, a doutora Renata participando, muita gente legal. Legal mesmo. De novo também, formação e crescimento de saber, e todos aprendem a todos os momentos. Aí, Vanete Reis. Olha só. É unanimidade, né? A questão da formação, a importância, o diálogo. Viviane também, respeitar, refletir, discutir, estudar o retorno, enfim, é geral, né, esse assunto que tu trouxeste para nós. Gislaine, vamos indo para as considerações finais, né, porque nós estamos completando a nossa hora. Tu viu como passa rápido, voando? Muito rápido, com certeza. Saudade desse tempo, né, onde a gente se encontrava, se olhava, conversava, divergia, porque a gente também divergia muito, né, mas eu tenho muito orgulho, assim, dessa rede. A Valesca, por exemplo, que está aí nos ouvindo, né, que é lá da Tia Yara, lá na Cruzeiro, é uma guria que começou, uma batalhadora, uma guerreira, a escola dela é maravilhosa, em cima de uma pedra, na pedreira da Cruzeiro. Então, é uma guria que começou sem formação nenhuma e hoje é uma pedagoga, especialista. Então, assim, como não ter orgulho dessa história, né, Mauro? Esse é um exemplo. A Cláudia da Vó Maria, assim, não dá para citar todas, né? Porque são pessoas que eu muito briguei para se qualificarem. Gurias, não tem jeito de voltar, daqui para frente. E daqui para frente é buscar formação, vamos lá. Então, assim, ó, eu tenho muito orgulho de dizer que na época eu cheguei, eu fui, visitei, conheci, sabia quem era dirigente e coordenador de cada escola. Né? Muito briguei com a Cleci também, porque a Cleci, né, que foi secretária, que é né, assim, foi uma escola para mim, mas muito briguei com ela para defender a formação, porque ela recebia muita reclamação dos pais, né? E por e-mail, por Facebook, né? Muita reclamação dos pais. Era um dia no mês, assim, que era uma tarde no mês, né? Era um dia. Era um dia no mês. Eu não aguento mais receber reclamação de pai, porque vocês estão sempre com essas formações. E eu muito briguei, né? Eu disse, essas formações fazem toda a diferença na vida das pessoas. É aí que a gente está qualificando essa rede. Né? Assim, a gente usava muito lá o auditório da Paulinas para fazer encontros e ela ligava às vezes para o setor, tu conhece a Cleci? Cadê a Gislaine? A Gislaine está na Paulinas, mas que tanto vão para Paulinas? Então, assim, era uma relação muito próxima, as portas estavam sempre abertas. Hoje, para entrar na SMED, a gente precisa marcar, agendar, ter protocolo, e as nossas portas estavam sempre abertas, porque é isso, né? É com diálogo, isso é parceria. Né? É sofrer junto, é pensar junto, é brigar, é apontar o que tem que ser qualificado. E nesse momento, infelizmente, as escolas, eu tenho muita tristeza de dizer que esse é o 4º ano que eu estou trabalhando em escola e eu nunca tive visita de assessor algum da Secretaria de Educação. Então, essa é a política. E nesse momento de retorno, onde há fragilidades, onde há emocionalmente muita insegurança, e o cenário se repete, né? Acontece do mesmo jeito, nenhum tipo de orientação, nenhum acolhimento, nenhum estamos juntos para o que der e vier, somos parceiros, nem na rede própria, nem na rede parceira e nem na rede privada, porque nós também entendíamos que a rede privada
também faz. A criança da cidade é a mesma, seja na rede própria, na rede parceira, na rede privada. Nós estamos falando da mesma criança. Para a criança, não importa em que rede ela está. O que importa é que ela tenha um direito a uma educação de qualidade. Então, a gente também tinha esse olhar para a rede privada. Nós também convidávamos a rede privada para estar conosco discutindo educação. Porque a educação é a mesma. E, então, é triste esse momento. A gente, né, precisa encerrar, porque senão a gente fica. Eu te disse que eu falo muito. Mas é um grande prazer estar falando, especialmente para essa rede comunitária, filantrópica, beneficente, que faz educação infantil com excelência nessa cidade. Eu sempre vou defender essa rede. Eu tenho 23 anos de prefeitura, mas quase 30 na educação. E sei muito, né, o que essa cidade faz pela educação. É muito triste ver o retrocesso de Porto Alegre. Porto Alegre é uma capital reconhecida nacionalmente, mundialmente. A gente está comemorando 99 anos de Paulo Freire, que é o nosso pedagogo, né? Sim, o nosso legado na educação. E o Paulo Freire sempre disse, né? Ele deixou escrito isso, né? É refletindo sobre a prática que a gente vai pensando sobre ela que a gente vai transformar. Então, não tem como não ter esses momentos formativos. Isso é do humano. Né? Então, assim, acho que a gente pode fechar com esse momento relembrando e comemorando Paulo Freire, porque ele é o nosso pedagogo, ele foi vanguarda, os ensinamentos dele são extremamente ultra mega modernos, né? A gente não conseguiu ainda o que o Paulo Freire defendia na década de 70, a gente ainda não conseguiu botar em prática, infelizmente. Então, assim, eu também penso, né, que o gestor que virá para a cidade, ele vai ter um grande compromisso de reconstruir essa cidade. Essa cidade vai precisar ser reconstruída, as relações dessa cidade vão precisar ser reconstruídas, especialmente na educação, porque foram destruídas. Foi completamente destruídas estruturas de diálogo, de busca, né? Eu, quando vejo assim o orçamento participativo desmanchado, embora ele necessitava uma reformulação de organização, de participação, mas a cidade perdeu, né? Porque era um momento ali de expor as suas questões, havia uma exposição dos secretários frente à plateia. Isso é muito bom, isso é um teste para qualquer gestor, né? Tu tá diante de uma plateia que tu não sabe qual é a reação, né, que vai ter, né? Então aquilo ali tinha uma responsabilidade assim com a comunidade, sabe? Com o prometido, com a expectativa gerada, né? Com a resposta, né, quando ela às vezes não é positiva. Isso se perdeu, né? Eu acho que a cidade perdeu, ela deu um passo para trás, assim, né? Ou mais de um passo para trás. Enfim, né? Então, eu acho que as eleições chegam, né? E eu espero que as eleições possibilitem isso, Gislaine, né? Porque as últimas eleições o debate se contaminou, não, mas o debate nacional é que consumiu, né, o espaço. E as pessoas deixaram de falar sobre sua cidade. Então, que aproveitem esse momento, não digam não, né, para a política. Não, vão escutar, vejam o que é mais importante para a sua comunidade, né? Vejam aquilo que é fundamental, se para mim é a educação, se é a saúde. Avaliem, melhorou? Bom, se melhorou, que bom. Tá? Não melhorou? Tá, sim, esse é o momento, não abram mão disso. Tá? Gislaine, assim, foi muito legal o nosso papo. Nós estamos fechando uma hora e a gente tenta ser rigoroso aqui em respeito àqueles que estão nos assistindo. Mas eu achei muito legal, assim, porque como tu és tão conhecida assim na nossa rede aqui da Escola Infantil, todos te escutaram, né? Muito, teve aqui vários que depois tu mesmo pode responder pela rede, tá? Uma pena que eu queria citar tantas pessoas que falaram, que não vai dar tempo, tá? Mas as pessoas também sabem como te encontram, também pode deixar na nossa rede perguntas, dúvidas.
tu sempre, pelo que tu manifestaste, está à disposição e tem mantido contato, claro, através da tua empresa, mas, acima de tudo, tu és educadora e sempre fica essa responsabilidade e a vontade de colaborar também, né? Então, eu quero te agradecer, se tu puderes abrir o microfone para poder dar o teu tchau para a turma, mas eu quero te dizer que eu estou acompanhando de perto isso e não descarto, quero falar aqui para fechar minha fala, eu não descarto a gente não buscar na justiça algum tipo de exigência por parte do poder público, né, o protocolo estabelecido pela SMED. Para mim, é atribuição deles, tá, em estabelecer um protocolo que dê aos pais, tá, aos educadores, à comunidade e aos órgãos fiscalizadores, um documento que ele diga, né, como deve proceder os nossos gestores. Então, vamos dar um tchau para a turma, eu te dou aí a palavra para tu poderes também te despedir daqueles dessa grande audiência aí de hoje. Eu agradeço pela oportunidade, eu vou encerrar com a fala que eu fiz no início, né? Falar de educação, para mim é um compromisso, é uma bandeira de vida, são quase 30 anos de história na educação, então tu pode contar comigo sempre que precisar para conversar sobre isso. As escolas sabem que podem contar comigo também, que a gente está sempre disponível. E foi um grande prazer, uma grande oportunidade, né? Eu te agradeço pela oportunidade também, foi muito bacana. E a todos que estão aí, que eu não consigo ver daqui, né? Eu não tenho a visão do chat, nem das pessoas, mas eu tenho certeza que é um público fiel, que são pessoas comprometidas com a educação e que também querem fazer a diferença, por isso que estão aqui ouvindo. Legal. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu.